A pergunta eterna: o que acontece depois da morte? O mistério do que está além desta existência terrena cativa a humanidade desde o início dos tempos. O que acontece com a nossa essência, a nossa alma, quando os nossos corpos físicos deixam de funcionar? A morte é o capítulo final, uma cessação completa do ser, ou é uma transição para uma dimensão diferente? Essas perguntas alimentaram incontáveis debates filosóficos, inspiraram doutrinas religiosas e continuam a ressoar dentro de cada um de nós enquanto lidamos com a nossa própria mortalidade. Embora as respostas definitivas possam permanecer indefinidas, explorar as várias crenças e perspectivas que rodeiam a morte pode oferecer consolo, despertar a nossa curiosidade e talvez até iluminar aspectos da nossa própria existência. Ao examinarmos diferentes perspectivas culturais e religiosas, podemos cultivar uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo que nos rodeia. Em última análise, a busca para compreender o que está além da morte é profundamente pessoal e profundamente humana. Vamos embarcar nesta viagem de descoberta juntos, abordando este mistério intemporal com respeito, sensibilidade e um desejo partilhado de encontrar significado face ao desconhecido. Uma tapeçaria de crenças. Perspectivas culturais e religiosas. Em todo o mundo, culturas e religiões desenvolveram crenças diversas e complexas sobre a vida após a morte. No Antigo Egito, a morte era vista como uma transição para outra vida, uma continuação da jornada no submundo. Rituais de sepultamento elaborados e o processo de mumificação visavam preparar os indivíduos para esta jornada, garantindo a sua passagem segura para a vida após a morte. Enquanto isso, o hinduísmo propõe uma visão cíclica da vida, morte e renascimento, conhecida como reencarnação. O budismo, originário dos ensinamentos de Siddhartha Gautama, também abraça o conceito de renascimento. As culturas indígenas ao redor do mundo frequentemente possuem crenças animistas, percebendo espíritos e força vital em todos os elementos da natureza. Esses exemplos representam apenas uma fração das diversas crenças que cercam a morte e a vida após a morte. Cada cultura, cada tradição, oferece sua própria perspectiva única, refletindo o desejo partilhado da humanidade de encontrar significado e consolo diante da mortalidade. A sombra da mortalidade. Como o medo da morte molda as nossas vidas. A inevitabilidade da morte lança uma longa sombra sobre as nossas vidas, quer a reconheçamos conscientemente ou não. Para alguns, o medo da morte serve como um motivador, incitando-os a aproveitar ao máximo o seu tempo na Terra, a perseguir as suas paixões e a valorizar os relacionamentos. Por outro lado, o medo da morte também pode ser paralisante. Pode manifestar-se como ansiedade, levando os indivíduos a evitar correr riscos, a perseguir os seus sonhos ou mesmo a abraçar novas experiências. A ideia de deixar entes queridos para trás, de negócios inacabados, também pode pesar muito nos nossos corações. Embora o medo da morte seja uma emoção humana natural, é essencial reconhecer o seu potencial impacto nas nossas vidas. Reconhecer abertamente e explorar os nossos sentimentos sobre a morte pode ser um passo poderoso para encontrar paz e aceitação. Ao confrontarmos a nossa mortalidade, não com medo, mas com coragem e vontade de explorar as suas complexidades, podemos desbloquear uma apreciação mais profunda pela preciosidade da vida. Um farol de esperança. A perspectiva cristã sobre a morte e a vida eterna. A fé cristã oferece uma perspectiva distinta sobre a morte e a vida após a morte, centrada nos conceitos de ressurreição, julgamento e vida eterna através da fé em Jesus Cristo. Neste sistema de crenças, a morte não é o fim, mas uma transição para uma nova existência. Os cristãos acreditam que Jesus, o Filho de Deus, venceu a morte através da sua própria ressurreição, oferecendo à humanidade
a promessa da vida eterna. Central para a perspectiva cristã é a crença no céu e no inferno. O céu é descrito como um lugar de alegria eterna e comunhão com Deus, reservado para aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. O inferno, por outro lado, é descrito como um lugar de eterna separação de Deus, reservado para aqueles que rejeitam a sua graça. A fé cristã enfatiza a importância de viver uma vida justa, seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo e demonstrando amor, compaixão e perdão para com os outros. Para os cristãos, a morte não é a última palavra, é um portal para uma nova existência, onde o sofrimento e a dor cessam e os fiéis se reúnem com Deus no paraíso eterno.